Você. 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 Bem, bom dia. É bom dia. Verificação de áudio. Está um pouco alto, não é? Parece que eu tive que marcar isso de cima para baixo em relação ao meu agora. Só me deem um segundo aqui, pessoal. Verificação de áudio. Verificação de áudio. Verificação de áudio. Verificação de áudio. Verificação de áudio 1. Verificação de áudio 2. Verificação de áudio 3. Áudio. Marque 2. Ok. Acho que ficaremos bem agora. Tudo bem. Então, bem-vindos de volta ao número 1. Streamer ao vivo no YouTube, o fantasma com mais. Eu estava morrendo de vontade de dizer isso. Eu não sou nada. Mais de um streamer. Só estou dizendo isso para ser divertido. Eu conheço os caras que gostam de dizer. Eles são. Eles estão colocando suas calcinhas em um bando. Tudo bem. Então nós vamos ter uma espécie de sessão interativa esta manhã. Tenho meu filho Caleb sentado ao lado. Eu que cheguei atrasado aqui. Então vamos ter que fazer o tipo de coisa do Zoom. Nós vamos. Temos que fazer com que ele se junte a nós dessa forma porque assim o trânsito não será um problema para ele, mas ele está aqui. Pessoalmente. Você quer dizer oi para ele? Bom dia. Olá.
Bom dia. Como vocês estão? Diga. De novo para que eu possa falar quando você estiver falando. Porque eles gostam de pensar que eu estou fazendo. Ventrículos, o próximo eu estou falando e você está falando com qualquer coisa agora. De qualquer forma, espero que todos vocês estejam indo bem. E acredito que todos que já assistiram meus vídeos provavelmente me enviaram um feliz aniversário desejo de alguma forma ou jeito. E eu aprecio você. Obrigado por tudo isso. Então, estou oficialmente com 52 anos. Então, vamos falar um pouco sobre o que levou a alguns dos coisas que eu estava compartilhando. E então você viu uma dor em tempo real em seus gráficos depois que eu disse que isso aconteceria. Provavelmente o fará. E eu vou dar algumas dicas sobre sopa de tartaruga. Então a palestra sobre sopa de tartaruga é esta manhã também. Deixe-me começar dizendo sopa de tartaruga. É esse o nome que eu gosto? Por quê? Eu gostaria de uma espécie de pequeno desprezo pelos comerciantes de tartarugas, Richard Dennis. Ele negociou um monte em termos de diferentes mercados e outras coisas. E ele fez questão de dizendo que qualquer um pode aprender a ser um trader. E ele escolheu várias pessoas de diferentes setores da vida e ensinou-lhes como negociar um modelo de acompanhamento de tendências, que era bastante simples, mas não é simples de seguir e tem uma taxa de acerto muito baixa, precisão muito baixa. Mas quando isso aconteceria, ganhar, ele capturaria grandes, enormes corridas, você sabe, tendências de longo prazo. Foi baseado em uma alta de 20 dias. Ou baixa quebra. E eu obviamente não negocio quebras, eu gostaria de ver resistência de varejo. Você sabe, fixado, e então revertido, e então procurar por algo que me levaria para o outro lado do espectro em termos de um mercado de desconto e vice-versa. Então, quando eu digo sopa de tartaruga, é como a minha versão de um padrão de reversão. E eu vou aconselhá-lo a dar uma olhada em o livro Trick Arts de Linda Raschke e Larry Connors. Acho que é um livro que todos deveriam ler. Tem em sua biblioteca um monte de pequenas configurações individuais realmente legais. Fiquei mais impressionado pelas pequenas visões concisas de como interpretar a ação do preço em torno de certas formações de padrões. É um pouco caro, mas acho que vale a pena. Paguei $175 pelo livro em meados dos anos 90. Quando foi introduzido pela primeira vez. E eu só acho que é um livro maravilhoso. Eu não assino tudo lá porque tem muito a ver com indicadores e tal. Mas eu acredito que esse livro tinha a maior influência sobre mim em termos de compreensão de stop hunts. Então, quando um stop hunt acontece, fez sentido para mim entender o que estava acontecendo quando li aquele livro. Então isso. O livro teve uma influência sobre mim como um trader iniciante tentando encontrar meu ritmo, tentando encontrar muita confiança nas coisas com as quais lido hoje quando leio a ação do preço. Mas ela tem um padrão ali. Linda Raschke tem um padrão naquele livro. É chamado Turtle Soup. Onde eles fizeram uma espécie de brincadeira de snobismo contra a fuga das tartarugas. Sistema, onde muitas vezes, como sua taxa de acerto era tão baixa, eles diziam, ok, bem, se é tão baixa. Bem, vamos fazer o oposto, ou seja, se eles tentarem comprar um rompimento acima da máxima de 20 dias. Muitas vezes isso vai falhar. Então, como eles tinham uma taxa de acerto baixa e eram precisos fazendo isso? Portanto, deve haver uma oportunidade para fazer o oposto. Então, se estourar acima a alta de 20 dias, reverter e voltar para o intervalo e considerar isso como uma negociação. Portanto, sopa de tartaruga. Então, os comerciantes de tartarugas é como Richard Dennis nomeou sua pequena coleção de indivíduos do tipo rua, diferentes estilos de vida negociando-os. Para ser um comerciante, ele os apelidou de tartarugas. Então, naturalmente, o padrão Turtle Soup faz todo sentido porque elas são cozidas, certo? Bem, eu não olho para uma alta de 20 dias. Eu não olho para uma baixa de 20 dias e então digo que isso é tudo o que há para isso. Há outras coisas. E eu vou mostrar algumas dessas características hoje antes de fecharmos. Isso será no final da discussão. Estou mirando em torno de das 9h45 às 10 horas ou antes, dependendo de como minha esposa volta para casa e interrompe tudo. Então esse vai ser o fator determinante que encerra o fluxo. Então estou sentado em transmissão ao vivo com você na minha sala de jantar. Então você vai ouvir todo o ambiente que está acontecendo por trás disso porque não estou aqui por você. Estou aqui pelo meu filho. Então estou ensinando a ele. Então é isso que estaria acontecendo de qualquer forma. Então você está aqui como seria se estivesse sentado à mesa conosco. Você está apenas ficando quieto e tomando notas. Tudo bem. Então eu quero abrir com sim, estaremos em Londres.
Então, haverá um episódio em que farei uma transmissão ao vivo. As sessões de Londres. Dessa forma você pode pegar alguns dos conceitos que estou ensinando a você esta semana. E você pode aplicá-lo a esse período. Então, se você não é um trader de sessão de Nova York, seja na sessão da manhã ou da tarde, você não pode fazer isso para dormir ou para negócios. Ou o que seja. E você quer estar negociando na sessão de Londres. Eu estarei fazendo isso. Nas próximas 2 semanas. Não quero prometer uma data específica porque toda vez que tento fazer, que, invariavelmente, algo acontece e bagunça tudo. Então, saiba que será no próximo 2 semanas. Certo? Por quanto tempo vou ficar transmitindo ao vivo e fazendo isso? Não sei. Então, apareça sempre que acontecer. E se você não puder estar aqui ao vivo, assista ao replay. Bem. Mas hoje eu quero falar inicialmente sobre a sessão asiática em torno de quando o mercado começa. Negociação no reinício das 6 horas. Então, novamente, como falamos às 17 horas todos os dias, há 1 hora de intervalo nos índices. Então eles retomam a negociação às 6 horas, indo para as 7. Período de 9 horas, onde podemos antecipar pouca volatilidade, mas há algo lá. Que se você é um herói da classe trabalhadora nos Estados Unidos e volta para casa e trabalha das 9 às 5. Você chega em casa, pega alguma coisa, come rápido, talvez ligue seu computador e vamos ver o que. O mercado vai fazer isso na nova abertura às 18 horas e então assistir isso indo para a Ásia. Isso pode ser sua única oportunidade de negociar. Então, vamos falar sobre isso hoje. Tentando dar a você um recurso e uma perspectiva naquele momento do dia, como procurar as configurações. Usando o que eu ensinei esta semana. Ok. Então você pode ver que nada está mudando. Nada está se transformando em algo complicado. É só uma questão de levar sua vida pessoal, sua perspectiva, sobre quando é apropriado para você estar sentado na frente dos gráficos. E então eu vou mostrar você como aplicá-lo a esses momentos específicos do dia. Então você tem, vamos ver, temos Londres. Nova York aberta. Temos a sessão da tarde em Nova York, e depois temos a sessão asiática. Então, temos uma infinidade de oportunidades, mas cabe a você definir em qual delas você vai atuar. Ok. Então, na minha opinião, esta é apenas minha opinião, não é para influenciar você. Então, se esse é o horário em que você vai trabalhar depois das 17 horas voltando do trabalho. Nos Estados Unidos, isso é tudo no horário local de Nova York, a propósito, se você só puder fazer algumas horas da noite antes de ir para a cama e começar tudo de novo, indo trabalhar. Na manhã seguinte, saiba que este é o momento menos atraente do dia para eu negociar. Pessoalmente. Então, e agora parece que estou despejando isso e isso vai ser muito desanimador. Para você porque é com ele que você realmente só consegue negociar. Pode ser um pouco. Apenas desencantando ou desanimando você dizendo, ok, YCT diz que essa hora do dia é uma droga. Mas você sabe, se é aí que você tem que começar enquanto você tem seu emprego e você pode crescer a partir daí. Isso, saiba que esse é o mínimo momento do dia que estou interessado em negociação, o que vai de acordo com o que eu disse quando ensinava Forex predominantemente. Não estou muito interessado na sessão asiática. Então, já que vamos falar sobre naquela hora do dia, vamos ver como usar essa nova teoria da abertura do dia com aquela hora do dia e então incorporar as coisas que eu falei no começo. Então com tudo isso, vamos entrar. O negócio. Vou esfregar aqui de volta. Temos, este é meu modelo NQ. Então, quando estou assistindo preço, é assim que parece. Ok. Vou ter anotações. Vou ter coisas que eu quero para ligar quando preciso ver ou consultar se duvido de um número, se estou olhando para meu bloco de notas e talvez eu tenha feito algo como qualquer outra pessoa faria como ser humano. Eu escrevo um número que não parece certo. Parece que, espere um minuto. Isso não, esse número provavelmente foi escrito incorretamente. Talvez eu estivesse olhando para o telefone. Talvez eu estivesse ouvindo minha esposa me perguntar algo e me dizer que, você sabe, certifique-se de que isso seja algo nesse sentido. Você sabe, eu também sou marido, certo? Ou um dos meus filhos me distrai ou meu cães me distraem. E então eu escrevo um número errado. Você já me ouviu chamar erroneamente um formador de mercado. Comprar modelo como formador de mercado, vender modelo. E eu disse, redistribuição quando deveria ter sido reacumulação. Então esse é um elemento do humanismo. E vamos cometer um erro. Talvez eu precise chamar as informações de volta para o gráfico. Não gosto do hábito no meu gráfico. Só tenho anotações para lhe ensinar. Eu sei o que estou procurando. E eu sei no que estou focando. Aquela sessão específica ou aquele dia. E eu sei os níveis-chave porque eles geralmente são escritos em um pedaço de papel ao meu lado. Não estou interessado em ter muitas coisas no meu gráfico porque o que isso vai servir, número 1, isso desorganiza tudo. Meu olho vai para isso. Pode ser um fator para você onde você comece a olhar para as linhas e você se pergunta quantas vezes elas se tocaram. Isso se torna uma distração. Certo? Então, se você mantiver seu gráfico nu, mas tiver os níveis de preço em mente, o que você realmente está
fazendo é aprender a negociar sem valor. E negociando sem valor, você não terá nenhum influência alguma, exceto o que o preço está realmente fazendo no momento em que você está olhando nisso. Então, no começo, eu digo isso, está tudo bem para você ter as anotações em seu gráfico. Inicialmente. Tudo bem. Mas tê-los, você sabe, uma vez que você entende o que está fazendo. Você quer tentar gravitar em torno de algo onde você está tentando ter o mínimo possível em seu gráficos e mantê-los limpos porque você descobrirá o que realmente não consegue apreciar agora enquanto você é novo ou realmente não fez esse tipo de coisa observando o preço com essas ferramentas. Esses pontos de referência sendo mencionados ao observar a entrega do preço, você descobrirá quando. Entenda como usar essas informações e tê-las em um bloco de notas ao seu lado, e você está referindo-se constantemente à relação entre onde o preço está agora e eles em um nível externo. Pedaço de papel ou talvez um bloco de notas, como um tablet, ele precisa ficar externo ao gráfico. E dessa forma você será flexível. E eu notei no meu próprio desenvolvimento, quando eu sensação de que o mercado provavelmente estava em apuros e não iria se mover continuamente para onde eu queria ir, quando eu tinha todos esses tipos de anotações no meu gráfico, o que isso fez por mim foi isso meio que me ajudou de uma forma adversa de me segurar teimosamente e dizer, não, estou me impondo minha vontade. Vai fazer isso porque tenho essas linhas e coisas anotadas no meu gráfico. Então vai acontecer. E para eu sair disso, eu tive que me forçar eventualmente. Não aconteceu rápido. Não aconteceu muito rápido. Mas eu tive que me afastar de ter anotações inteiramente em meu gráfico. E então me tornei muito mais flexível onde eu poderia. Veja, ok, sim, isso é problemático. Ele está me dizendo porque o preço está mostrando todos os tipos de assinaturas. E assinaturas são os tipos de coisas sobre as quais falei, como onde não vimos isso ser negociado. Ponto médio de uma lacuna de valor justo ou invasão consequente. Se ele for negociado para cima quando estamos pessimistas e ele não consegue tocar nisso, isso é indicativo de fraqueza. Porque se ele não consegue nem tocar no ponto médio da lacuna do valor justo ou da ineficiência, então ele está decididamente fraco, certo? Portanto, podemos realmente nos sentir confiantes de que, se tomarmos outro bloco de ordens de baixa como entrada, se obtivermos uma lacuna de valor justo depois daquela que está em um gráfico de 15 segundos, provavelmente será um vencedor. Porque tudo indica que agora ele vai se mover unilateralmente decisivamente para baixo. Porque ele não pode nem mesmo negociar com um array PD. Então, se os arrays PD estão falhando quando eu já estou procurando um curto e eles não conseguem nem preencher ou apenas negociar de volta para o ponto médio dele. Essa é uma visão maravilhosa. Isso é maravilhoso. Isso é fundamental para que isso seja uma boa corrida. E então procure a ineficiência para ser um preço baixo ou um único baixo ou baixos relativamente bons para isso. Negociar para vender liquidez do lado. Mas eu só quero mencionar isso antes de entrarmos nisso. Por quê? Você verá muitas linhas novamente hoje no gráfico. E eu quero que você entenda que eu não tenho isso no meu gráfico, mas você precisa disso inicialmente para estudar porque você não está. Deveria estar apertando algum botão. Mesmo em uma demonstração, você deveria estar estudando como o preço gravita e se move ao redor deles e atrai de volta para eles como uma espécie de ímã e atrai o preço de volta para eles. Não apenas uma vez, ele irá constantemente se referir a eles, que é o que, na minha opinião, prova inequivocamente que existe absolutamente um algoritmo e qualquer um que olhe para ele. Isso e estudá-lo, eles terão que chegar à conclusão de que sua aleatoriedade estruturada, que é um oxímoro, ou há algo no controle e eles continuam voltando a esses níveis. Isso nunca foi realmente referido na história como uma repetição. Fenômeno até que eu revelei a todos vocês. Então, ter essa perspectiva genérica crescendo em termos de novas lacunas de abertura de semana, novas lacunas de abertura de dia, esses são seus principais fatores para determinar viés. Agora o viés pode ser reduzido apenas para a seção em que você está negociando. Pode ser reduzido para essa hora. Então podemos ter modelos que construam qual é a hora que estamos prestes a começar a negociar. Qual será esse viés? Qual será o viés para as próximas 3 horas? Isso é tipicamente como uma sessão. Qual é o viés para toda manhã antes do meio-dia, hora do almoço em Nova York? Qual é o viés de alcance diário inteiro? O que será e como chegamos nisso? Bem, você vai usar as mesmas coisas que eu ensinei esta semana. Você só vai estar olhando para um ponto de partida. Quando é que vai definir o ponto de partida? Bem, no período da noite. Você vai estar esperando pelas 6 horas e você sabe anotar onde abrimos em deferência a
onde fechamos às 5 horas para que nossa lacuna nos índices que estamos anotando para o novo dia. Abertura de lacuna e qualquer que seja o preço de abertura das 6 horas se estiver acima ou abaixo se estiver acima do preço de fechamento às 5 horas quando temos nosso intervalo de 1 hora se estiver acima disso significa que o preço de abertura das 6 da tarde é a sua nova alta de abertura do dia e se abrir abaixo de onde fechamos às 5 PM isso significa que temos uma nova data novo dia abertura lacuna menor e que 6 horas da tarde preço de abertura que você vai anotar será sua nova abertura de dia lacuna baixa e você encontra o equilíbrio. Ou não a corrosão constante que é o ponto médio dela se for mais de 20 alças ou algo assim. Se forem mais de 20 alças, provavelmente vou te dizer o ponto médio. Consequência anotada certamente qualquer coisa acima de 20 alças eu sempre terei isso lá. Se for menos, sempre vou apenas dar uma olhada e descobrir o motivo pelo qual quero ter isso ali. Porque se for acima de 20 alças e eu tiver um ponto de referência que me diga esse nível. Eu sei que apenas olhando, não tendo uma anotação, posso ver onde está o quadrante superior. E o quadrante inferior dentro dessa nova lacuna de abertura do dia seria que eu não preciso ter as linhas. Ok, então minha ênfase hoje é para você, enquanto essas são coisas importantes para ter em seu gráfico inicialmente enquanto você está aprendendo e isso não significa que você deve se apressar porque você quer chegar a um ponto de não ter nada no seu gráfico porque eu digo que não tenho e, portanto, você quer ser igual a mim e você acha que vai ser um superpoder vai te atrasar. Se você tentar negociar sem entender ou ter a experiência de ver semanas, meses disso, então, enquanto eu meio que estou conduzindo Caleb por um mês dessa fase, ele pareceu. Nos gráficos você sabe antes disso, então estou apenas passando pela pantomima basicamente dizendo que isso é o que você estaria fazendo se fosse novo, mas faria isso por alguns meses, enquanto estou fazendo isso com ele há apenas 4 semanas para que você possa ver uma linha de base do que é o diário. Como é o diário e, já que estamos falando sobre isso, quero que você saiba qual é o YouTube dele. Canal aí está é uma pequena imagem aqui que eu queria consultar mais tarde, então teremos isso. Como um ponto de discussão em um momento. Seu canal no YouTube. Isso está correto, filho, é assim que você fez sim, senhor. Tudo bem, então se você colocar isso na aba de pesquisa do YouTube, esse é o canal dele, teremos o primeiro vídeo para seu desenvolvimento, sua análise de como ele vê as coisas com base no que eu ensinei. Semana e como são seus gráficos, tudo que eu instruí todos vocês a fazerem e ele. Ao longo desta semana domingo provavelmente domingo à noite não sei que horas mais será. Em algum momento da noite o vídeo será lançado lá e então eu digo a ele que quero no meio da semana. Como se eu precisasse ver o que ele está fazendo, o que ele está olhando e quais são seus gráficos. Anotado como se eu não quisesse passar a semana inteira fazendo coisas erradas que estão criando maus hábitos e eu quero saber o que ele está fazendo no meio da semana. Então pode haver um vídeo de quarta-feira e um vídeo de fim de semana, ok, mas se você se inscrever neste canal. Aqui então você poderá ver a perspectiva dele e então onde eu estou aconselhando o que ele está fazendo corretamente, mas não está fazendo corretamente e ajusta e calibra onde seu foco precisa estar indo em frente, então é como se você estivesse na sala de aula com ele, mas eu não estou respondendo suas perguntas ok então você tem que ter essa experiência através dos olhos dele. Entendendo e você verá quando ele entrar no galpão de lenha também, então de qualquer forma, terei um link para também está no meu canal do YouTube para que qualquer um que tente colocar sua pequena farsa besteira e eles tentam copiá-lo para que dessa forma eles possam, você sabe, obter tráfego para o canal dele se você copie qualquer um dos meus vídeos canal do YouTube e Ictgens eu já vi que você está postando coisas lá. A partir dessas transmissões ao vivo, farei ataques de direitos autorais contra você esta noite. Eu já disse não faça isso se você pegar pequenos trechos e coisas assim pequenos pedaços. Você sabe que eu não me importo com isso, mas você está colocando a palestra inteira no seu canal. Então estou avisando que estou enviando fotos para você hoje à noite se você quiser levá-las para baixo, maravilhoso. Eu não farei isso, mas se você estiver fazendo isso e for outro canal do YouTube como o Inner Circle Trader Brasil você está traduzindo tudo para o seu idioma aí estou me preparando para dispará-los em sua direção também, não dou permissão a ninguém para fazer isso. Se você usar a opção de legenda oculta, poderá encontrar seu idioma, ok, eu mostrei várias vezes.
Quando eu estava fazendo transmissões ao vivo sobre como fazer isso, ele sempre estava lá, mas você tem que esperar pelo transcrição a ser concluída pelos servidores do YouTube. Uma vez concluída, todos os idiomas podem ser convertido diretamente para a legenda oculta. Ok, então, isso parece uma atitude idiota, mas eu meio que avisei você, então se você quiser perder toda a sua receita de anúncios porque você vai colocar eu sou. Vou colocar quantos vídeos você tiver no seu canal é quantas cópias nos atingem. Avisos de direitos autorais que vou colocar contra seu canal, então não faça isso, ok, porque você está. Vou perder tudo então com isso dito essa pequena imagem aqui eu queria falar sobre isso. À medida que nos abrimos para os gráficos, o que isso faz? Ele descreve a ideia de todos fora. Eles estão tentando fazer algo em prol da atenção, influência, receita de anúncios, cliques, engajamentos. Porque é isso que faz as pessoas ganharem dinheiro no Twitter ou algo assim, mas quando você está tentando influenciar outras pessoas com ações de preços ou técnicas para negociar e você está tentando inspirá-los a fazer algo para ganhar dinheiro e evitar perder dinheiro ou você está tentando obter. As pessoas ficaram animadas. Essa imagem realmente comunica na minha mente. Você sabe o que mais? As pessoas estão vivenciando que é um cego guiando outro cego, ok? Espero que esta semana, sentado com me prova que o número 1 meus conceitos são absolutamente o código-fonte ou preço é exatamente. Qual o preço que vai fazer nos momentos em que se espera que o faça não é ambíguo não é. Meio perto, está certo para marcar, ok, e ele se repete e eu tenho a habilidade para comunicar isso e transpor essa informação para os alunos e eles são capazes de usar isso. Informação independente de eu dizer o que eu acho que o mercado vai fazer, em outras palavras, eu tenho alunos que podem fazer o que eu ensinei e nunca mais precisam assistir a outro vídeo de TIC. E esse deve ser seu objetivo. Seu objetivo deve ser, depois de passar por essa mentoria, seu objetivo. Eu nunca vou ter que assistir algo que o Ict postou, talvez seja melhor deixar eu. Basta tocar e ver o que ele está fazendo agora. Estou interessado no que ele diz, mas não estive lá. Em alguns meses ou 6 meses ou um ano, deixe-me ver o que ele está fazendo agora e é isso. Perspectiva, mas na verdade seu objetivo é nunca mais assistir a outro vídeo de TIC, você nunca mais quer vir. Para o meu canal do YouTube você não precisa se preocupar em gerar mais receita de anúncios para mim clicando em qualquer um dos meus vídeos esse é o seu objetivo, ok, porque se esse é o seu objetivo, o que isso significa é que você está levando isso a sério e você não quer nenhuma amarra entre mim e você, é isso que um verdadeiro mentor quer. Em seus alunos, não quero que nenhum de vocês segure minha mão ou espere que eu os oriente. Cada pequena aprovação e tribulação que você passa como trader, porque eu já cobri 99 delas. Mas tem muita gente por aí que vai tentar te dizer que isso é bom. Não é bom o que a Ict disse ou eles vão tentar reduzir ainda mais o que espero que aconteça. Faça-o se destacar e diga ok, vou atender a chamada para as pessoas que têm TikTok. Mentalidade é capacidade de atenção de uma rede e pensar que isso vai ajudá-los, não vai te ajudar, isso não vai te ajudar, vai fazer você sentir que está indo direto ao ponto, mas isso significa apenas que você chegará às coisas acionáveis, mas não terá as elementos de aconselhamento que o cercam porque é assim que você encontra dificuldade ao fazê-lo. Você vai desistir e achar que não funciona ou que não vai saber como lidar com isso. E então trabalhar duro nisso, que é o que estou fazendo, eu o oriento nisso e isso lhe dá perspectiva a manter ou esperar ao entrar nisso e então qual é a perspectiva adequada depois de você? Aguente isso é mentoria de verdade isso não é alguém que eu não estou aqui para cliques. Ok, estou aqui para garantir que você assista minhas coisas, você as entenda corretamente, você faça as coisas que seja explicado corretamente para você e evite todas as coisas idiotas que vão te atrasar para baixo ou te bagunçar ou te descarrilar é assim que eu gostaria de ser treinado, estou levando. É hora de ter certeza de que você entendeu em detalhes e eu quero ver você ter sucesso com isso, então. O cego guiando o cego, você sabe que isso sempre será um fator, mas ninguém pode negar que eu estava em toda essa semana todos os dias perfeito não apenas perto, mas perfeito. Perfeito, há uma estrutura que vamos extrair com o gráfico diário de hoje. Ok, porque é relevante para a discussão, mas quero que você saiba que não nos referimos para qualquer coisa acima de um gráfico de 15 minutos, exceto para a sessão de segunda-feira, onde mostrei a você aquela grande lacuna no gráfico diário que por acaso era a nova lacuna de abertura da semana sobre a qual falaremos.
Que hoje então como isso também se encaixa na equação de como estamos usando o agrupamento de ineficiências com novas lacunas de abertura de dia e novas lacunas de abertura de semana, porque eu sei que há uma infinidade de perguntas que esta semana fez você construir em sua mente ou talvez você tenha uma página de diário cheia de todos os tipos de perguntas. Espero que o Wiki te fale sobre isso eu posso. Batem alguns deles hoje, posso não estar bem, mas saiba que toda vez que você aparecer aqui, eu vou para responder a algo e pode ser uma pergunta que já faz meses ou mais para alguns de vocês. E então eu direi algo que abrirá seu entendimento sobre isso e dirá, assim, agora é. Faz todo sentido e pode nem ser eu dizendo diretamente a mesma coisa que você tem. Pergunta sobre, mas por que você obtém mais compreensão sobre outro elemento que suporta a questão subjacente, preocupação ou dúvida que você tem então se torna isso não pode fazer sentido. E há tantas oportunidades para eu ser capaz de lançar uma analogia do que eu não posso. Comece a começar com um deles, mas a sessão começa às 6 horas, ok, vamos aumentar o zoom. Nesta pequena área aqui. Tudo bem, aqui está a vela das 5 horas ou neste caso 4:59 que fecha e a impressão final. Naquela vela chega em 18.558 até a próxima vela às 6 horas por causa do nosso atraso. Onde os mercados não estão negociando, nós abrimos e esse é o preço de abertura aqui embaixo. Ok, então o preço de abertura que você pode ver no topo do gráfico é 18.550,25, então entre a diferença de onde fechamos na hora das 5 horas e onde abrimos às 6 horas é isso que é o seu novo intervalo de abertura do dia. E como abrimos abaixo de onde fechamos, isso significa que temos um desconto na abertura mais baixa. A diferença entre este fechado e este aberto é maior que 20 alças. Você sabe que é literalmente menos de 10, então vou traçar uma linha aí, você pode se você quer tê-los em seu gráfico, não há nada de errado com isso, Caleb, mas se você for siga as regras que estou ensinando, você realmente não deveria precisar ver essa linha, seu globo ocular deveria. Diga ok, estamos bem aqui, isso é sobre o meio ou consequente se aproximando e então se você puder avaliar isso, você pode avaliar metade disso, que é o quadrante superior e o inferior. Quadrante isso é uma questão de fazer isso, ok, você não precisa ter todas as linhas em seu gráfico porque senão vai ser muito e você não precisa de muito, você só precisa de um ou dois elementos a ter em mente onde você acha que o preço vai gravitar ou girar em torno. E com base nisso, por exemplo, temos o calendário econômico de hoje, se você já fez sua lição de casa e percebi que hoje não há eventos de notícias de médio ou alto impacto, nenhum é. Sexta-feira também tivemos uma grande variação semanal e falaremos sobre isso para fins de TIF antes. Fechamos também, então quando temos isso aqui estamos esperando o mercado fazer o que estamos esperando que o mercado crie movimento em torno desta nova abertura de lacuna do dia, não negocie inicialmente. Assim que você chegar na lacuna indicada aqui você não estará lá tentando negociar com ela. Por quê? Porque há um elemento de tempo que deve ser mencionado primeiro porque, como mencionei, e isso enjoa que os mercados não se moverão até que seja a hora de se moverem, o que é algorítmico. Sim, o preço vai girar, eles podem ter pequenos movimentos sem sentido e sem objetivo. Ok, isso eu não sou interessado, mas quando o tempo é agora introduzido como fator de maior importância. Isso significa que das 7 às 9 horas é sua sessão asiática, você pode usar esta nova abertura de lacuna agora e construí-la em torno do elemento de liquidez. Então o que isso significa? Bem, se você observar como o mercado funciona e gira em torno de mim, vou maximizar. Só esse gráfico eu sei que você está aqui olhando para essas coisas como se fosse algum tipo de arma secreta. Nós vamos ter todas essas linhas amplificadas no gráfico, vou mostrá-las todas para você. E a maioria de tudo que você viu durante toda a semana nada foi adicionado, exceto o novo dia. Lacuna de abertura que foi formada para a negociação de sexta-feira ontem à noite às 18 horas, horário do leste, não há nada. Mas aqui então pare de olhar aqui ou aqui bem, são as mesmas falas que você está assistindo.
Durante toda a semana vou maximizar este gráfico aqui e quero que você veja o que fizemos. Nós criamos um alto, então criamos outro alto, então o que é esse alto aqui em relação? Para este o que é isso, Caleb? Você vai falar alto relativamente igual alto, ok então. Anotamos que acima desse máximo a liquidez e é a forma de bonsai que você quer. Para fazer anotações, então você vai tirar capturas de tela desses tipos de coisas depois que estiver pronto. Aconteceu, você começa assim, você não tenta prever eles, você está tentando evitar o preciso. Coloque isso para funcionar agora mesmo e veja se funciona agora mesmo. Não, você está estudando depois que acontecer. E então você faz uma caminhada para frente onde você está observando o preço sem apertar nenhum botão. Sem nenhum tipo de opinião dura, mas você está fazendo isso com a expectativa de coletar experiência assistindo. Então você vai fazer isso no canto superior esquerdo e... É assim que eu gosto de anotar. Ok, então agora temos o mercado que abriu às 6 horas. Nós negociamos. Acima da alta de curto prazo, você pode notar que, como um pequeno pool de liquidez do lado da compra, ele cai. Fora deste nível você pode notar isso como um pool de liquidez de venda menor, mas o que você está esperando é... Você quer ver o preço fazer duas coisas. Você quer vê-lo deixar um novo mergulho na lacuna. Você quer ver ele cruza e vai abaixo dele. Quando vai abaixo dele você não quer ver isso apenas negociar abaixo para ir abaixo do ponto mais baixo. Você quer ver um ponto mais baixo de curto prazo. Isso vê isso então o que é feito é definir um intervalo inicial para construir uma liquidez de engenheiro. Você nem precisa ver isso ainda, mas o que estamos fazendo é... Estamos vendo como está o preço e vou anotar antes de você. Tão alto e vamos mudar para preto porque eu quero que seja diferente, faremos isso. Se você segurar o controle e clicar na linha ou coisa que deseja copiar. Não faça isso em um pequeno botão aqui, você tem que fazer isso em algum lugar aqui e então arrastar o mouse. Longe disso, ele copiará para você. Aprendi isso com meus alunos. A propósito, quase tudo que eu aprendi no TradingView com todos os alunos, então isso é um pouco menor. Isso é um curto prazo menor, então pareceria assim menor. Curto prazo. E você gosta daquele pequeno real e novamente no canto superior esquerdo, ok, e a mesma coisa com isso. Aqui embaixo você vai segurar o controle e arrastar do meio da linha, ele vai copiar. E você coloca isso ali. Arraste um pouco e agora você quer ter certeza de que está embaixo dele. Então isso está abaixo no canto inferior esquerdo e vou mudar o lado da venda porque é isso que está. Abaixo segura o lado sul abaixo dele ao lado acima dele, ok, então o que isso faz é ajudar. Anote seu gráfico e quando você consultar novamente o que estou fazendo lá é segurar Shift. Dessa forma eu mantenho a linha reta e isso mantém tudo bonito e organizado que você pode querer. Para aumentar o tamanho da fonte do texto, mas eu gosto disso porque não quero tanta atenção. Só quero que você saiba que esses são os tipos de coisas que quero ver no seu mapa astral. Em torno das aberturas, ok, ou os horários que estou ensinando você a se concentrar, como às 7 horas da noite. Manhã 8 horas da manhã às 9 horas da manhã sessão da manhã desde. Essa é a sua hora, você vai procurar o mesmo evento lá, ok, então isso está amplificando o que já foi ensinado na transmissão ao vivo desta semana, mas estou aplicando neste momento. Hora do dia para as pessoas que só podem negociar nesta hora do dia, elas podem não ser capazes de fazer o que você está. Vai fazer ou negociar em tudo, exceto por este tempo, então está esta sessão de negociação do agente. Isso funciona para Forex também, então não pense que é apenas um truque para índices, é exatamente isso que você fará a mesma coisa no Forex, ok, eu não negocio criptomoedas. Não sei, nunca investiguei porque não me importo em negociar criptomoedas e nunca farei isso. Então eu sei que muitas pessoas ainda estão perguntando sobre isso, mas temos um curto prazo.
Pool de liquidez do lado da venda aqui embaixo e temos um pool de liquidez do lado da compra de curto prazo aqui. Às 6 horas então temos a nova abertura do dia. Então temos a nova abertura do dia. O que estamos observando naquele exato momento é que você quer vê-lo se afastando disso. O que é isso? O que ele faz é ir para algum lugar aleatoriamente? Não, ele só entra aqui para fazer o que ele define. Uma faixa inicial para construção e engenharia de liquidez que significa que agora haverá. Compre paradas que se formam logo acima desta máxima. Então é isso que você terá em seu gráfico. E no fundo? Aqui. E alguns de vocês estão tipo, cara, isso é muita coisa. Muita coisa para fazer e ainda não estou ganhando dinheiro. Bem, se você não quer fazer isso, vá negociar indicadores e volte a falar comigo em 6 meses e me diga como você está. Eu sei que você estará assistindo a esses vídeos. E vou enfatizar isso um pouco mais porque é conflitante. Então agora temos. Isso na linha errada, desculpe. É onde precisa estar, então o que fizemos foi eliminar essa baixa de curto prazo. E criamos um pool inicial de liquidez do lado da venda e superamos essa alta de curto prazo e criamos um pool de liquidez inicial do lado da compra. Ok, por que isso é classificado assim? Por que estou rotulando isso como alto e por que estou rotulando isso como baixo e por que é o lado inicial da compra? Lado de venda inicial porque abrimos um novo dia às 6 horas criamos a ineficiência aqui. É um novo dia abrindo a lacuna. Ele se afastou. Essa é a primeira coisa que estamos procurando. Ele precisa se mover. Longe disso. O que ele vai fazer? Ele tira o lado da compra de curto prazo. Ele volta. Agora abaixo da nova abertura do dia. Sim. Por quê? Porque o algoritmo está calibrando e configurando e qual? Isto representa visualmente como o algoritmo projeta a liquidez. Ele pega um pool de curto prazo de liquidez para fora e então vai para o lado oposto abaixo desta mínima agora uma nova mínima e uma nova alta depois das 6 horas você vê que está a alta inicial e a baixa que todo trader quer. As negociações naquele momento vão se referir a onde seu stop loss vai estar. Então isso não é mais um fator, então embora seja importante ter isso em seu gráfico. Com o propósito de aprender você quer mantê-lo meio abafado, não. Não tenha isso tão proeminente no gráfico. E a mesma coisa aqui embaixo, mas você quer ter inicialmente como uma captura de tela. Enquanto ele está fazendo isso quando ele corre aqui assim quando ele faz aquela captura de tela. E depois se rolar para baixo e tirar aquela captura de tela baixa novamente. Por que você quer ver essas capturas de tela conforme elas vão para os níveis de interesse como este deveria? Faça isso agora. O que acontece se ele fez isso se ele estava aqui e desceu lá primeiro e levou lá fora? Ok, você faria uma captura de tela conforme acontece então você esperaria que ele fosse executado acima desta alta e o que você faria? Você sabe classicamente que fará isso a momentos em que começamos o novo dia às 6 horas e ele vai ficar só enrolando e não fazendo nada e não vai. Mesmo batendo acima ou abaixo, se não fizer isso não se preocupe com isso normalmente está lhe dizendo. Essa idade vai ser chata não vai fazer nada provavelmente é um bom dia para você ir. Assista a um filme com seu cônjuge ou faça exercícios e depois vá para a cama cedo e descanse para o trabalho amanhã, mas você quer fazer as coisas com o propósito de saber que isso vai acontecer. Se encaixam nas características que são sinônimas do mercado fazendo um movimento considerável que é previsível e se for tão letárgico e sem brilho às 6 horas e realmente não. Faça qualquer coisa antes das 7 horas porque esse é o seu momento chave, às 7 horas começam. Sessão asiática e você acha que é só para nós? Não, esses mercados são administrados por meio de artificial inteligência e às vezes são ajustados um pouco manualmente para causar um pouco mais emoção ou para interromper algo. Ok, então agora temos liquidez inicial no lado sul para o dia inicial por lado liquidez para o dia fora desses dois pontos de referência. Então você olhe para a esquerda e diga ok, onde está o maior pool de liquidez? Bem, obviamente está aqui.
Então se tivermos isso uma vez que tenhamos rompido aqui, temos que vê-lo fazer outra característica com nova abertura de lacuna do dia. Temos que nos afastar dela inicialmente, ir para uma alta de curto prazo para aproveitar. Liquidez que ocorre aqui e depois cai abaixo cruzando a nova lacuna de abertura do dia. Então é aqui que você quer ver a coloração fora das linhas. Ok, tantas vezes eu tenho introduzi ideias e falo sobre raios específicos e quando digo às pessoas para anotarem este nível. E pegue esse nível, este é um gap de fairway, este é um par de imersão de um gap, este é você sabe. Outra coisa e assim que alguém que está assistindo vê passar, eles pensam. Ah, não aguentou, ele pensou, você não tem ideia do que diabos você está falando, você não tem ideia do que você está falando e é isso que me irrita porque eles não conseguem. Espere para fazer isso, eu peguei você, vou nas redes sociais ver o que acabei de fazer aqui, fiz errado e... Então tente fazer vídeos e besteiras, essa é a lógica por trás disso, ok, você quer ver isso, negociar. Da abertura do novo dia, conforme ele se formou e se ele subir, ele está atingindo uma alta de curto prazo e... Então você quer vê-lo cruzar de volta e buscar uma baixa de curto prazo, que é o que ele está fazendo. Aqui, uma vez que isso acontece e ele cruza de volta para ele novamente, agora definimos a liquidez inicial do lado da compra. E liquidez inicial do lado da venda agora você vai esperar o que você está esperando ICT. Quando é a hora do dia para a Ásia 7 horas ok vá aqui para a linha vertical. Isso parece complicado, mas me avise se for complicado, ok? Porque isso é algo muito simples, muito simples. Então agora temos o que aconteceu, o mercado cruza de volta acima da abertura do novo dia. Isso tira o ponto baixo aqui e ali enquanto estamos indo para as 7 horas. O que está fazendo? Está se movendo para esse nível baixo para desafiar essa liquidez do lado da venda? Absolutamente não. Então o que ele está fazendo aqui energeticamente aqui o que ele está fazendo deixe-me apenas colocá-los no de cabeça para baixo à direita. Então está cruzando a nova lacuna de abertura do dia e então às 7 horas. O que ele faz na sétima vela das 7 horas olhe perto deixe-me levar isso embora. Um segundo que você vê que ele faz e ele mergulha de volta apenas ligeiramente ele retorna para o nova abertura de dia que foi formada bem aqui você vê tocando isso senhor então se for. Vou voltar a isso depois de ter o deslocamento aqui já definiu os limites iniciais para a venda para e a compra para. Então o algoritmo está dando sinal aqui. Agora estamos nos tocando. Estamos dentro do elemento do tempo. Dave. Então o mercado deve deslocar. Acima desta alta relativa, os máximos iguais desafiam a liquidez inicial do lado da compra e testaremos. E segure o assento se eles correrem acima desta altura agora você sabe porque você se sentou comigo ontem à noite nós. Na verdade fizemos isso, na verdade trocamos, apertamos o botão e lá está, mas vou mostrar. Você a lógica por trás disso dessa forma você como um indivíduo que quer negociar a seção asiática. Este é o protocolo, esta é a orientação, este é o passo a passo, isto é o que você faz, isto é. Tudo o que você faz todos os dias é procurar por essas assinaturas, essas características, se elas não faça essas coisas, adivinha o que você não faz, você não aperta um botão, você não negocia, você não tem grandes expectativas mas você ainda estuda é tão claro sim senhor ok não que você vai estar negociando neste horário do dia, mas tenho que ter certeza de que é a mesma coisa para você quando estiver fazendo isso na sessão de Nova York, então às 7 horas você estará estudando e procurando preços. Olhando para o preço para fazer essas mesmas coisas, então se olharmos como o preço abre nesta vela. Ele cai de volta e toca e retorna para a máxima daquele novo gap de abertura do dia, então tudo está em movimento tudo está definido não tínhamos interesse em voltar abaixo da venda inicial. Liquidez lateral que tirou esse fluxo, as coisas principais são que estamos girando em torno do novo dia de abertura que você quer ver isso, mas quando chega a hora 7 horas é sua hora na Ásia. O algoritmo ficará online e você verá os programas de compra e venda começarem. Exatamente às 7 horas ou logo depois, ok, e você só está realmente interessado até às 9 horas, então se você é um herói da classe trabalhadora nos Estados Unidos ou se você está no exterior. E você quer negociar neste horário do dia, seus horários principais são 19 horas, horário local de Nova York. Às 21 horas, horário local de Nova York, então é uma pequena janela de foco, você não tem um todo.
Você sabe que não são 4 horas, é um segmento muito pequeno de tempo e eu quero que você passe por isso. Seus gráficos e eu quero que você anote essas coisas, não você Caleb, mas todos os outros que podem. Tem interesse nisso mesmo que você não queira negociar esse tipo de hora do dia é. É benéfico para você registrar isso porque você verá coisas que irão provar ainda mais isso. Os mercados são algorítmicos e eles estão operando nas coisas que estou ensinando a vocês que eles. Tudo bem, então de qualquer forma a vela de fechamento para baixo aqui é negociada para baixo e toca o topo da abertura do dia. Lacuna e agora porque são 7 horas está provado que não vai cair aqui não tem. Interesse nele esta corrida aqui, esta aqui, que é indicativa de que é alguém que quer correr assim porque está fazendo isso esse lado de compra equilíbrio sinal de venda eficiência eu não teria. Interesse como você viu ontem à noite, não estou interessado em ver você voltar para aquela lacuna. Então o que isso faz com que essa lacuna se torne uma lacuna de separação então se ela vai se separar. De correr mais alto e não ir mais baixo o que vai buscar essa alta de curto prazo que eu quero ver. Tem impulso e velocidade com que ele tira essa altura relativa igual desta alta e desta. Alto quando ele negocia lá, o que acontece ali mesmo, ele passa por ele muito rápido e então. Volta a metade dessa faixa consolida em torno dela boom corre para a liquidez inicial do lado da compra. Então agora eu quero ver isso, trate isso como combustível de foguete, você já viu aqueles caras que têm seus carros engraçados e eles têm óxido nitroso você quer ver o botão de óxido nitroso pressionado. Na ação do preço, quando isso acontece, você não quer vê-lo subir e depois voltar para cima. Porque o que era isso é um desbotamento ali, mas esse é o seu traje de tartaruga, é uma farsa. O que estamos procurando é ver algo como uma injeção de óxido nitroso de velocidade de força quando papai faz as gravações que estou negociando e eu vou digitar e dizer que quero ver velocidade. E magnitude eu quero ver a distância porque eu estou esperando esses elementos em ação do preço naquele momento eu quero ver isso sendo visível no preço. E você pode ver isso acontecendo aqui então nós abrimos o gap onde esta vela fechou, ele abriu o gap aqui. Quando negociarmos de volta para aquele ponto ali, isso também é uma entrada e você verá aqueles coisas que quando começarmos a ir para os gráficos ao vivo, eu vou apontá-los para você e quando fizermos capturas de tela. Esta é uma compra realmente maravilhosa e então começamos a rolar aqui. Então vemos o desequilíbrio de volume clássico e retemos o treinamento para lá. E essa é outra vibração e então você tem esse grande pop aqui que nós vimos acontecer e nós dois. Eram como sim quando isso acontece como sim bem, ele corre lá e pegou o lado da compra aqui então. Visualmente. Você pode ver como nesta vela eu vou colocar aquele tablet de radar você pode ver a entrada ali. E o que eu estava almejando, pois ganhei o relógio quando ele abriu e foi negociado, eu queria vê-lo chegar abaixo do corpo daquela vela bem próxima, não importa onde no espectro daquele pavio. Porque esse é um desconto, estou comprando esse bloco de pedidos porque entendo que é um pedido. Esse bloco de pedidos porque eu entendo que é um bloco de pedidos, todos os outros simplesmente dirão bem. Você tem que olhar para comprar as velas de fechamento e isso só mostra que eles só ouvem o meu. Primeira introdução a um bloco de pedidos porque eles não entendem o que é um bloco de pedidos, então eu quero estar no elemento de desconto dessa vela de fechamento e quero entrar abaixo do seu corpo. Neste caso é o próximo, então se você olhar aqui no canto superior esquerdo você verá o flash de 18.560,00 sim senhor eu quero comprar abaixo disso ou abaixo disso e minha entrada era 559,75, então é muito bom e então ele se recupere quando você tem essa quebra como esta. Seu stop loss tem que estar abaixo da invasão consequente do novo gap de abertura do dia. Que é o que você conseguiu, o que você me viu fazer ontem à noite, então para as pessoas que estão dizendo onde estaria seu stop loss porque nós abrimos assim e já fizemos isso, observe. O que fizemos abrimos aqui criamos um novo gap de abertura diária pegamos liquidez de curto prazo aqui. Pegamos liquidez de curto prazo aqui então cruzamos de volta o topo da nova lacuna de abertura do dia e então cruze de volta para baixo e então agora temos esse deslocamento à frente das 7 horas, você vê. Que pessoal vocês vejam como esse elemento apenas está deixando todo mundo saber que vê o preço com esse entendimento você não deveria saber disso eu não deveria estar ensinando isso realmente. Mas essas são as pequenas assinaturas marcantes que ok, está prestes a acontecer.
Então agora temos que referenciar esses níveis completamente aleatórios, a nova abertura do dia, algo assim. Que foi renomeado para reformular por outra pessoa que ninguém tem uma identificação. Ninguém está lá para pegar os 5 milhões de dólares por eu ter sido exposto, pois é aqui que ele copiou do White Cog, não tem ideia do que diabos estamos falando aqui se ele era ele. Foi meu aluno esse toque daquele alto do novo dia abrindo que esse é o seu gatilho, mas eu quero entrar lá logo que estiver negociando de volta para aquele pavio sobre o qual vamos falar sobre pavios. Como lacunas hoje também o mercado tem feedback imediato e me diz que estou do lado que não preciso. Para se preocupar com nada agora, assim que tirarmos essa alta aqui, a ação vai para ponto de equilíbrio ou o mínimo necessário para estar no topo da nova lacuna de abertura do dia e você não. Você não persegue isso, você não me vê apressando meu stop loss, quero dizer, você apenas relaxa e deixa acontecer. Então o mercado nos dá duas qualificações confortáveis como consoladoras, como se estivesse tudo bem, não se preocupe com. Está chegando porque vemos o deslocamento aqui e quando vemos o deslocamento a cada. O deslocamento não precisa vê-lo negociar de volta para baixo, é melhor para suas negociações. Não vê-los retornar ao lado da compra e equilibrar a eficiência em tudo, é isso que você realmente. Quero ver o que se tem interesse em voltar a isso que está indicando que se o movimento for chegando está sendo adiado e você vai ter que passar por um período de espera desconfortável. E talvez um pouco de redução ou corte antes de decolar, eu não gosto disso. Tipos de negociações, é por isso que gosto de olhar para o mercado quando ele cria esses tipos de características onde realmente indica que está prestes a estourar e está fazendo exatamente o que eu quero fazer. Podemos cronometrar porque o mercado opera no tempo, não no preço primeiro. Tempo primeiro e você tem que saber quais são esses elementos do tempo e por que eles são um fator. Caso contrário, todo indicador de besteira do Mickey Mouse ou mesmo minhas coisas aplicadas nos momentos errados não são indo trabalhar, então você tem que ter esses elementos de tempo determinados com antecedência e tem que ser. Você é seu ponto focal central para seu modelo. Se você não pode chegar lá, ok. Isso faz muito sentido, então você vai lutar e não vai ter sucesso. Com isso você vai achar que é tudo inventado por mais que eu continue mostrando e provando. Ainda será que ele teve sorte ou simplesmente aconteceu de ser aleatoriamente a seu favor? Você sabe que qualquer um pode dar desculpas para não querer fazer isso, mas ninguém pode dar uma desculpa. Desculpe e diga que é aleatório porque está seguindo absolutamente a lógica que eu tenho ensinado por décadas. Então aqui está a nossa entrada e então queremos almejar algo acima. Esse lado da compra parece muito legal porque se sabemos que é provável que ele seja negociado acima dele. Você sabe como podemos chegar a um alvo que está perto dele bem qual era a perna do preço antes dessa subida que está indo na outra direção, você pode ver que está tão alto para baixo. Para aquele ponto baixo, então em outras palavras, tínhamos esse movimento como uma espécie de estilingue ou catapulta. O preço está voltando então ele decola e corre ou você vê isso para que possamos pegar esse preço. Perna aqui para baixo e podemos obter algumas medições para obter uma linha de base para encontrar o alcance. Então se eu estiver interessado em uma corrida que vá acima dessa altura aqui, ok. Uma vez que temos indicações de que retiramos esse alto nível, que é o que obtemos lá, é isso. O segundo qualificador que realmente cria confiança de que esse comércio será um sucesso. Corredor, em outras palavras, você não deve ter nenhuma ansiedade sobre o comércio não pintar. Porque tínhamos isso antes do tempo, indo para as 7 horas, já tínhamos trabalhado acima e abaixo do novo gap de abertura do dia, mantivemos o lado inicial de venda e jogamos lá e agora nos referimos de volta para este. Então este é o lado da compra, então é aí que está seu interesse inicial. Temos o ímpeto e o interesse em avançar com isso porque poderia ter feito isso muito facilmente. Poderia ter passado por cima e então começado a quebrar e isso teria sido simplesmente uma negociação perdedora e não há nada a temer com isso, mas não é provável que aconteça se você tem algo assim onde ele começa a correr energicamente provando que aquele baixo é. Agora não estou interessado em tirar isso e agora o lado da compra aqui é onde estamos focando porque o Johnny veio recentemente que não negociou ontem e eles não estavam otimistas, eles estão tentando se envolver, eles estão tentando embarcar porque agora o mercado começaram a negociar às 6 horas e estão tentando comprar qualquer coisa que lhes dê um motivo para estar longo, então quero capitalizar isso e saber que qualquer recuperação que ele formar será de curta duração, então preciso saber de antemão onde estão meus pontos de saída, então até onde ele pode subir acima disso.
Por liquidez celular, bem, estamos encontrando alcance e pegando o ajuste daqui até aqui e tudo. O que estamos fazendo é medir a distância entre aquele ponto baixo e aquele ponto alto e então duplicá-la. Ok, subindo uma medida disso e depois a metade, é por isso que temos esse desvio padrão. A1 que é negativo 1,5, então o que é esse intervalo de alto a baixo vezes 1,5? Então é isso que você obtém uma linha de base, em outras palavras. Deixe-me mostrar a você assim se eu fizer isso e mostrar. Você apenas o negativo que será é um movimento perfeitamente medido, então em outras palavras é de o baixo para esta alta duplicação perfeita adicionada a esta alta estaria aqui, ok, então isso seria. Seria um bom lugar, você precisa fazer uma parcial se tivéssemos mais de um contrato em nós. Poderia ter feito uma parcial ali e ter uma ordem de limite para vender ali e então mirar aqui, mas por causa dessa ideia de que é aqui que ele pode colorir além da minha expectativa de apenas ir além disso. Alto, este é um desvio padrão, então o que eu faço é encontrar o ponto médio entre isso. Então se eu fizer algo assim vou apenas dar uma olhada de perto, ok, se eu souber que isso é onde o ponto médio de ambos os alvos estão, então se este for um desvio padrão, sinto muito. Desvio padrão e então temos 1,5 negativo, o que me dá a capacidade de veja onde os alvos podem cair e eu não preciso ser perfeito para obter o máximo real. Embora ele negocie lá em cima e quando você viu pela primeira vez a lâmina de Fibonacci no topo, parece uau. Certo, mas você pode ver que meu preço de saída foi 6,07 na mão, que está logo acima. Está um pouco acima da metade, então. Então temos negativo 1 que é uma medida completa desta alta. Para esse baixo deixe-me mostrar-lhe graficamente também. Então é esse intervalo aqui, você pega isso e adiciona no canto superior direito. Lá e você vê que é isso, então você pode ver que estou pegando aquele pequeno bloco de ação de preço dessa alta lá embaixo e estou pensando nisso como um bloco de ação de preço que se for vai subir mais e normalmente sempre é muito fácil ter um limite muito baixo. Metodologia de segmentação baseada em movimentos medidos e esse é o movimento medido clássico. Perspectiva, mas eu não gosto disso porque todo mundo, Tom, Dick e Harry, está pensando isso. Caminho e eu sei que enquanto isso é atender aos critérios de ficar acima dessa altura para negociar com essas paradas de compra, quero ter o próximo nível em precisão, então quero saber onde é realmente provável negociar, então se eu obtiver um negativo de 1,5, estou obtendo sim, esta faixa. Mas também estou buscando uma espécie de extrapolação onde ele simplesmente se adianta e simplesmente fica animado muito além de todo mundo, eu acho, quero dizer, como dissemos ontem à noite, estávamos assistindo como uau, essa coisa realmente decolou na Ásia, foi muito divertido, geralmente não é tão agitado, mas quando apareceu assim o que eu fiz foi olhar para o negativo 1 e negativo 1,5. E entre isso, ok, era mais ou menos o que eu estava buscando, que era algo como 1,05. E eu estava pensando, ok, bem, eu sei que é provável que haja uma troca aqui, mas o que acontece? Se eu não atingir meu limite, você já me viu antes, onde estou fazendo negociações e eles me dão o preço que deveria me preencher e eles não me preenchem, então porque estou tentando ser muito preciso, então da forma como eu negocio, quero estar naquela pequena área cinzenta que seria aqui entre onde eu acho que em última análise, pode alcançar e onde uma certa ideia de movimento medido onde isso é realmente medido. Movimento se você vai dizer pai me dê uma função de retirar alvos onde eu sei que eles estão. Absolutamente fácil de alcançar e eu não preciso me preocupar com isso e você está disposto a deixar algo maior. As corridas simplesmente evitam você porque você quer ser capaz de entrar nas negociações e desde que todas as coisas sendo iguais estão dizendo que o comércio é viável, onde está a saída óbvia que isso é sempre mais. Provavelmente será o melhor ponto de saída que posso tomar e não me preocupar com isso, não fazer muitas cálculos e gastar muito tempo são os movimentos medidos, então qualquer preço que você esteja executando esperado para ver se você está procurando uma corrida de alta, basta olhar para uma perna de preço que foi anterior à corrida em que você está e tão longa e então faça uma medição como estou mostrando aqui isso. Estaria aqui se atendesse aos critérios de negociação em uma alta antiga ou em altas relativamente iguais porque há paradas reais que vão atrair o mercado que vai querer reservar lá porque há ordens reais repousando acima disso. Bem, pai, você sabe quem eu sou pai, estou sempre tentando
Ser melhor do que tudo mais, então eu quero saber onde isso vai chegar, mas também o ser humano. Em mim isso pode tender a estar errado às vezes ou às vezes o mercado é apenas inconstante e diz. Foda-se, Ike, você não está acertando o seu limite, então eu quero estar naquela área cinzenta que é entre. Onde eu acho que isso vai acabar indo e o limite do fruto mais fácil de alcançar. Que está nesta área aqui, então aquela linha ali, eu quero ter uma saída que esteja acima. Nesse nível ou acima, veja que sim senhor, então é por isso que falamos sobre isso e eu estou. Apenas fazendo isso pelo bem das pessoas que estão assistindo e querendo aprender, mas se você olhar para onde eu saí você vê onde que vê aquela pequena seta que aparece quando eu passo o mouse. Sem a seta que diz quando eu desci que era onde estava minha ordem de limite e estou bem, verdade. Ser dito que eu realmente não estou bem, eu realmente não estou bem, eu realmente quero ser capaz de acertar os altos e... Faça tudo isso, mas eu também sei que às vezes eles vão apenas dizer dane-se, ok, você não vai. Para tê-lo hoje eu não gosto quando eles tiveram aquela vitória sobre mim, então vou ficar contente. Com isso é bom é melhor do que a maioria das pessoas na internet é melhor do que. A maioria das pessoas que negociam, mas não tem uma metodologia que as ajude. Seja consistente, isso os leva, quero dizer, se você olhar para todos os negócios e qualquer uma dessas pessoas. Que você vê, você pode ver que estou comprando as mínimas que estou obtendo nas máximas de curto prazo e estou distribuindo minhas posições nesses pontos-chave, às vezes eu faço algo fenomenal e fico realmente muito perto dos máximos reais, mas a verdade é que você não vai conseguir isso com uma dieta constante. Então a maneira como você administra essa expectativa e supera a realidade de não ser preciso. No começo ou ao longo da sua carreira você não vai ser perfeito, estou buscando. Perfeito sempre foi um alvo que eu sei que vai me escapar, mas adivinha o que isso faz? Isso me mantém perseguindo e me mantém jovem e me mantém viril e como se eu estivesse com fome, eu vou buscar isso constantemente. Você não está indo na direção errada, você está sempre indo para melhorias porque é assim que chega o dia em que você entra na negociação e diz que tem tudo planejado. Fora eu nunca vou tentar melhorar você vai começar a ficar preguiçoso você vai. Para começar a fazer merda estúpida, quebrar as regras então você está tentando se divertir fazendo isso. Coisas idiotas que não foram ensinadas a você pensando deixe-me tentar algo testando você vai perder. Dinheiro então se torna um tóxico, você sabe, deficiência que agora você fez algo e... Então você se sente culpado por ter feito algo que não foi treinado para fazer. E tantos estudantes, tantos outros comerciantes que nem usam minhas coisas, eles perdem tempo fazendo isso. Isso e eles se tornam um desperdício como comerciantes porque fizeram coisas estúpidas. Então é isso que estamos fazendo para negociar na Ásia. Todos esses elementos são fatores repetitivos que você como estudante se você quer negociar a esta hora do dia, é assim que parece, este é o protocolo, este é o orientação Kim isso é tudo que você precisa fazer e fazer essa marcação todos os dias. Você vai entender o que você está tendo perguntas que surgem em sua mente agora, mas e quanto a isso e o que dizer daquilo todas essas perguntas serão respondidas predominantemente porque você se expôs a anotar o gráfico fazendo isso todos os dias, seja na Ásia. Seja a sessão de Nova York como meu filho Caleb se preparando para ser apenas focando ou se é a sessão da tarde, ok, ou se é Londres e você me verá fazer o mesmo. Coisa em Londres, apenas como uma dica, eu indico minha mão para você. A delimitação aqui que seria. Basta estar às 2 horas e adivinha o que vai acontecer, o que estou descrevendo aqui, então tudo o que você está fazendo. Você está observando que o preço está fazendo a única diferença é onde temos a nova abertura do dia. Lacuna aqui veja eu amo compartilhar em vez do novo dia abrindo lacuna o que vamos estar procurando. É 30 minutos depois das 12 horas até 12 horas e 30, próximo ao horário local, porque esse é o seu intervalo de abertura. Para Londres você não se surpreenderia se tivesse passado pela mentoria em vídeos no YouTube canal, mas para as pessoas que acabaram de chegar aqui, elas ficam tipo, ele está deixando cair o molho, isso. É tão bom Ike vai colocar isso em um clipe tenho certeza mas de qualquer forma esse dia obviamente volta a subir e consolida, é isso que eu amo, eu ensino isso também na mentoria. É todo mundo tipo sim, é. Consolida e eles querem ver outra etapa disso repetido, isso é falso e eu ensino. Como determinar quando esses falsos estão na mentoria neste canal do YouTube mas ele quebra. Para baixo ele responde de volta que nível onde o antigo lado inicial da compra olha o que ele estava aqui agora. Os especialistas dirão que tudo o que ele está fazendo é apenas falar sobre apoio e resistência, porque veja como isso. Houve resistência aqui, apenas desenhe sua linha por aqui é apenas desenhe aqui, eu sei que é. Besteira porque há tantos casos em que você pode ver onde o preço mudou como um curto prazo.
Alto ou é uma baixa de curto prazo e você pode ter uma linha desenhada ali e o mercado apenas corre e diz até mais, como se não respeitasse. Então por que isso cria um termo importante? Aqui é por causa do que eu delineei aqui são os pontos de referência iniciais que o algoritmo é. Vou me referir a quando você começar a olhar para os alunos de suporte e resistência que estão ouvindo. Eu não quero meu filho, você estragou tudo com essa besteira pensando porque ele não entende. O elemento de varejo da resistência ao suporte de varejo, mas para as pessoas que estão ouvindo, tem sido. Negociando por um tempo você será melhor em selecionar suporte e resistência clássicos, pois é como promovido em livros e cursos e outras pessoas por aí ou pessoas que vão me assistir e dizer. Ele está complicando tudo, tudo que você precisa é de suporte e resistência, estou desafiando outra pessoa. Para todos os dias sair na transmissão ao vivo, ok, e nos dizer os únicos níveis de suporte ou resistência que vão funcionar, então vá se fuder, ok, porque esse é o teste decisivo para qualquer um que quer fazer um vídeo ou uma transmissão ao vivo ou deixar comentários e besteiras de outras pessoas, ok, faça um. Transmissão ao vivo, estou fazendo isso de segunda a sexta, agora, ok, tenho uma agenda aberta, limpei minha livro, vou fazer isso todos os dias para você que tem essa perspectiva que você pensa. É só suporte e resistência, ok, eu estou apenas fazendo isso, ok, agora você tem a tarefa de ser em uma transmissão ao vivo e fazendo correto apenas aqueles que funcionam suportam uma resistência, ok, e você tenho que ligar para o mercado porque é isso que estou fazendo, você não acredita em mim, olha para ontem. É uma reversão fenomenal, não é? Isso é sorte, é tudo sorte, então, de qualquer forma, voltamos abaixo da nova lacuna de abertura do dia depois. Tocando o ponto de referência inicial de liquidez do dióxido, então cai mais baixo e retorna para aquele desequilíbrio de volume ali, então cruzamos de volta abaixo da nova lacuna de abertura do dia, então o que é? Abaixo da nova abertura do dia que se formou ontem à noite às 6 horas temos a nova abertura da semana. Lacuna, hein? Você vê isso, então esse é o próximo nível abaixo de nós em termos de nova lacuna de abertura de semana. Ou nova abertura de lacuna de dia, então agora sabemos que podemos potencialmente atrair para baixo, olhe para isso. Aqui embaixo estamos cavando a nova lacuna de abertura da semana que foi formada neste domingo que acabou de passar. Ok, estamos negociando, estamos girando em torno do antigo nível que foi formado às 6 horas ou no posto 6 horas onde tivemos a liquidez inicial do lado da célula, veja como ela está se referindo a isso. Está girando em torno disso, ok, então agora todo mundo está sorrindo, eles estão tipo, cara, isso é incrível, isso é. Cara incrível, eu não acredito que isso é de graça, eu também não posso, eu não sei o que diabos eu estou pensando, mas de qualquer forma temos essa consolidação e então nos recuperamos e voltamos a nova abertura do dia e então negociamos de volta para um ponto de referência para aquela liquidez antiga que estava fora do lado do título inicial, você vê isso. Então temos uma alta do dia anterior, voltamos a ela aqui, bump bump, giramos em torno do inicial. Comprar liquidez do lado e agora você pode ver imediatamente por que a TIC usa um bloco de notas. Porque estou fazendo referência a algo que arranhei no meu Samsung Galaxy Note que é muito melhor do que maçã. Maçã é uma merda, foda-se maçã, maçã podre, nós não comemos maçãs, ok, se você quiser. Use um telefone real, você vai usar um Samsung, ok, Samsung é o máximo e eu não tenho nenhuma filiação com eles, eu represento a Samsung sim e queime maçãs me queime tantas vezes que eu nunca usaria uma maçã. Produto eu não dou a mínima, eles me fizeram um acordo, eu nunca faria isso e não estou pedindo por um acordo com a Samsung, a propósito, só quero que minhas opiniões sejam apreciadas porque são reais, mas de qualquer forma. A mesma coisa aqui, temos aquela corrida, parece uma bandeira de touro, varejo vai dizer ou está indo para correr mais alto, não é o que está fazendo aqui às 12 horas da manhã. Toda essa corrida vai até um ponto médio aleatório consequente abordagem da nova lacuna de abertura da semana. Mas agora o que é criado a uma gama, veja, eu já estou começando a falar sobre a execução. Sessão eu não posso, mal posso esperar para acabar com isso porque eu não quero ser, eu realmente não quero. Quero acordar para fazer isso, vou ser honesto, estou muito feliz por poder dormir enquanto aprendo. Agora eu costumava ficar acordado o tempo todo negociando e fazendo fortes, mas eu sei que prometi que faria isso. Ok, então 12 para 12h30. Ok, esse é seu intervalo de abertura para limão. Ok, então é o suficiente para vocês que estão mastigando. O bit para essa informação que varia do nível mais alto e mais baixo está indo ser o nível mais alto e o nível mais alto e o mais alto e o mais baixo e o mais alto. Para essa informação que varia entre o máximo e o mínimo entre esses dois pontos de preço. Ok, pense nisso como intervalo de abertura às 9 horas e 30 às 10 horas da manhã, que é o que
Estamos envolvidos agora para o sino de abertura. Você estende isso para frente no tempo para a direita e você verá que o mercado se referirá a ele, além de como ele retornará ao novo dia. Abertura de brecha que se formou ontem à noite às 6 horas. Veja, olha a beleza disso. Veja o estrondo cair de volta e girar e trabalhar dentro desse intervalo e finalmente estourar. Consolidando em torno das antigas iniciais lado a lado da mesma forma que fizemos antes, sim, e então atinge o antigo. Por lado, bate nele e martela e então temos essa grande bomba aqui e agora estamos em. Às 6 horas da manhã ele cai novamente para a nova abertura do dia. Supera a alta antiga do dia anterior e a atinge mais uma vez, então muitas negociações serão formadas em torno dos máximos dos dias anteriores, e essa foi a primeira coisa que o pai ensinou sobre pips de bebê em 2010, eu disse. A maioria de suas grandes configurações legais se formarão em torno de altas e baixas antigas, o que significa a alta do dia anterior e os dias anteriores restantes para que você possa ver os elementos desse desdobramento aqui. Você pode ver os elementos desse desdobramento aqui. O que é esse nível aqui? Veja, estou testando, esse é o ciclo de venda inicial. Sim, aí está, então ele troca golpes e cai. Agora pense nisso, ok, estou lhe dizendo. Como encontrar o suporte real resistência não está respeitando esses níveis. É perfeito, sim, é perfeito, certo, então vai direto para eles martelando. Que horas do dia são? Formando 758 2 minutos antes das 8, então temos a hora das 8 horas, estamos observando para ver o que esse preço vai dar certo, temos baixas relativas iguais e está aqui, então o que seria? Você espera vê-lo cair. O que acontece se você perder esse movimento, filho? O que acontece se você vê-lo começar a solte? Você perde essa reação aqui. O que você vai fazer? Você vai esperar o que você está esperando por uma lacuna de valor justo ou desequilíbrio de volume. A um desequilíbrio de volume. E então temos a abertura. Ele negocia para cima e vai direto para lá. Aí está o seu curto. E o que vai mirar nos mínimos relativamente iguais que estávamos olhando antes de eu fazer isso aqui. Então você tem uma entrada aqui que tem como alvo essas mínimas relativas iguais e essas mínimos relativos iguais. Olhando mais para a esquerda temos isso aqui embaixo. Não é um relativo igual. Baixo, sim senhor, e onde o mercado vai bem além disso, onde ele negocia para baixo no nova semana, uma nova semana abrindo lacuna baixa à direita. E então o que ele faz depois disso? Reação. Vejam pessoal, ouçam, ok, é por isso que eu rio de todos esses idiotas, ok, sentar e dizer. Eu reinventei algo, eu não reinventei merda nenhuma, eu não renomeei nada, eu estou te ensinando coisas que eles não conseguem encontrar a fonte para poderem dizer. Aqui está o pagamento de 5 milhões de dólares para eu no GQ, porque estou expondo você como alguém que mudou o nome dessa merda. Esse é o maior longo teoria da conspiração em execução tem sido desde que eu comecei a ensinar. Não, nenhuma dessas informações está em nenhum outro lugar, exceto inicialmente da minha boca. Essa coisa é nova, essa é a nova geração de tecnologia em termos de leitura de ação de preço. E tem estado em nossas mãos quentes nas últimas 3 décadas e eu sempre me pergunto por que diabos eu realmente estaria compartilhando isso. Desculpe, é o que é, mas a reação que você obtém aqui. E ele corre para cima, onde se ele vai ter essa reação tão baixa da nova abertura da semana, o que é razoável para vê-lo alcançar se você estiver dentro do nova semana abrindo lacuna e está mostrando a vontade de querer reagir dessa forma é o ponto médio. Então se vamos ver esse nível violado e perfurado no lado positivo, ele faz isso aqui, está caindo, porque ele iria querer cair de volta, está indo para um desconto. Como um estilingue, tudo bem, como eu estava dizendo, estilingue, mas ele está alcançando um ineficiência porque não há baixas de curto prazo aqui, exceto por aquela minúscula ali. Para mim não tem tanta importância, mas meus olhos saltam direto para isso. Você vê que sim senhor então. Se você está vendo, olhe para a perfeição ali, quero dizer, olhe para aquilo, não poderia ter sido mais preciso. Ele acerta então ataque e corre, a mesma coisa aqui, todo mundo tem gotas ali. Depois de uma recuperação de baixa de curto prazo, ele volta a esse nível agora, daqui eu quero. Vejam negociar acima desta alta aqui, então podemos reagir à abordagem consequente. E então ele volta a subir para o que é esse nível novamente, que é a liquidez inicial do lado da venda. Certo, e para as pessoas que perderam o que era e entraram no fluxo tarde, foi derivado de
Então não somos a academia online de Sunseedon, não estamos ensinando oferta e demanda, não estamos fazendo suporte clássico e resistência renomeando e chamando algo complicado que estamos tomando você com um ajuste como uma visão, uma perspectiva que é ciência técnica. Estou te ensinando como retorne aos mesmos níveis nos momentos específicos que o algoritmo fará. Há muitos daqueles que eu não posso ensinar, mas estes são os que eu posso te ensinar, onde é meio que bom. Você sabe que é realmente perfeito que as pessoas digam que você está apenas ensinando oferta e demanda ou suporte. Resistência, porque estou me escondendo à vista de todos se os preguiçosos vierem e verem que é isso. Ok, replique se é só isso. Vá fazer também. Eles não vão. Eles não podem fazer isso. É por isso que eles ensinar e mostrar exemplos no replay de mercado, mas estamos na faixa de abertura agora, está aí a parte. Onde falamos um pouco sobre algo com que você precisa se preocupar se for estar negociando naquela hora das 9 horas. Ok, então se você fizer sua negociação antes, não se preocupe com isso, você está fazendo uma boa configuração. Uma vez que você a pega, você para. Você não está aqui tentando impressionar que você vai me impressionar fazendo sua configuração de negociação única e isso se concretiza com base no que você está tentando fazer e está feito. Ficarei mais impressionado com sua capacidade de não negociar mais do que você deveria do que fazer muitas negociações, certo? Eu quero que você tenha a capacidade de ficar parado. Porque é isso que confunde todo mundo. Todo mundo faz a coisa errada, tentando ser mais ativo do que deveria. Tudo bem, então vamos acabar com isso aqui. E agora se você olhar no canto inferior direito aqui diz horário de negociação eletrônica aqui. São 24 horas por dia. Enquanto estiver negociando você verá cada painel grudado. Quando eu clicar aqui, você verá uma opção de horário de negociação regular e ela estará mostrando que estamos mostrando negociação eletrônica predominantemente. Vou ter negociação eletrônica. O horário de negociação está bom, mas se você for negociar às 9 horas, se o seu negócio ainda não foi formado ou se você sente falta de algo e quer apenas se envolver, depois das 9 horas no sino de abertura você vai definir seu gráfico para o horário normal de negociação. E observe o que acontece. Parece diferente, não é mesmo? Então o que realmente está acontecendo é: você está vendo a diferença entre o preço de fechamento de ontem e o horário regular da sessão. E está usando 415 que está lá, é muito confuso porque a negociação eletrônica continua. Ainda assim, mesmo que quando você assiste a TV às 4 horas, você sabe que eles tocam a campainha din-din. Din-din-din e eles batem palmas como se tivessem feito algo especial que não fizeram. Qualquer coisa então por 15 minutos ele se acomoda e às 15 às 415 tecnicamente a sessão do dia está concluída. Mas eletronicamente ele está negociando até às 5 horas, então ele para e abre às 6 horas, então você pode ver como isso rapidamente se torna muito confuso para alguém que nunca olhou e estudou. Mas para ver o que é importante sobre essa perspectiva de regular. Horário de negociação, já chegamos ao que ele fez aqui, pois correu, atingiu e se moveu. Menor porque este é o seu lado de venda inicial que foi definido na abertura às 6 horas ou logo depois, então, quando o mercado sobe aqui, atinge esse nível, na verdade, atinge também a abertura. O intervalo de abertura é das 9 horas às 9h30 está lá embaixo, ok, então 9 horas e 30 é a abertura. Sino tudo isso é o intervalo de abertura, não é intervalo de abertura de 15 minutos ok, intervalo de abertura. Algoritmicamente são 30 minutos, são 9 horas e 30 às 10 horas nesse intervalo, ele está fazendo a mesma coisa que eu disse quando estávamos olhando para as 6 horas perto da abertura da lacuna que está se estabelecendo. Lado inicial da compra e lado da venda é isso que está acontecendo naqueles 30 minutos às vezes. O mercado simplesmente quebrará e nunca terá qualquer tipo de impacto na faixa de abertura, ele simplesmente abre. Onde ele abre e começa a correr, neste caso aqui podemos ver que ele está abrindo e negociando de volta para cima, não um retorno total ao fechamento anterior, sim, não subiu lá, apenas subiu direto para onde eu te dei o lado de venda inicial, colocando um fragmento, ele vai direto para isso. A maioria do fechamento do intervalo de abertura onde abrimos de onde fechamos. Essa diferença é uma lacuna, então, em outras palavras, quando eles estão observando o preço. Até que abra é isso que você está olhando onde nós paramos de negociar. Ok, paramos de negociar no dia anterior às 4 horas e 15 e depois no horário normal de negociação, é isso que estamos destacando aqui o horário de negociação regular, o próximo tique de abertura, a primeira impressão ou a primeira. Negocia às 9 horas e 30, ele abre lá embaixo, está aí a vela verde, o que ela está mostrando, a abertura é a
baixo. Ok, então assim que você tiver isso, você vai destacar todo o intervalo e então assistir. Preço, você não está apertando botões, você está observando o preço para ver como ele se comporta normalmente, nem sempre. Normalmente, quando você tem uma lacuna tão grande como essa, o que vai acontecer é que o mercado vai criar uma. Às vezes ele abre a negociação um pouco mais baixo e então começa a trabalhar mais alto e cai novamente. Pegue o baixo que ele formou assim como fez aqui muito sutilmente, então se reúna porque ele correu. Inicialmente direto da abertura porque já tínhamos tirado essa baixa, veja isso e então. Trabalhamos nessa faixa até a liquidez inicial do lado da venda, não em toda a lacuna. Fechamento, que é uma grande mudança de paradigma para as pessoas terem que perguntar o tempo todo como você sabe quando. Não vai ser um fechamento total da lacuna. Bem, você vai implementar o que acabei de fazer. Aqui todos esses fatores vão pesar sobre se a lacuna será completamente preenchida ou não. Fecha ou não, eu gosto disso geralmente mesmo que o mercado esteja em baixa e continue indo. Mais baixo depois de uma grande lacuna, mais baixo assim geralmente você tem cerca de 70 chances e eu digo isso agora. Todo mundo não acha que isso significa 100, mas não há 70 chances de que isso volte para o intervalo médio. Então sempre há uma negociação disponível quando você tem uma grande lacuna para baixo como essa ali negociando. De volta ao ponto médio, que é bom, e veja o que ele fez. Ele negocia, e para as pessoas que ouviram isso pela primeira vez eles estão pensando bem, ele está dizendo que isso aconteceu, mas eu tenho comerciantes que estão comigo há 12 anos e já me ouviram ensinar isso antes da mentoria. Ensinei isso, não sei se foi mentoria de 2022 ou apenas um vídeo normal que fiz, mas eu falei sobre um não, isso era transmissão ao vivo, era isso que eu estava fazendo transmissões ao vivo. E eu falei sobre como é fácil para o mercado obter um gap médio, então o gap médio é realmente muito grande probabilidade se você for mais baixo, basta encontrar o ponto médio, que é o que está certo e você pode ver que ele faz isso, então o que ele faz? Ele desce de volta e apenas bate no ponto baixo. E então você obtém essa corrida até a liquidez inicial do lado da venda, o que poderia ter muito. Facilmente retocou o fechamento de ontem em 415 ou metade desse pavio. Ok, então eu quero falar um pouco sobre o gráfico na negociação eletrônica, então o gráfico não parece totalmente diferente agora. Muito confuso, não é? Então você tem que ter pontos de referência, e o que isso faz no meu telefone? Normalmente eu vou rabiscar, você sabe, os níveis de chave como se eu tivesse os níveis em formato numérico. Aqui eu vou escrever a nova semana de abertura H, então você sabe a data em que foi, e é isso. Rabiscado como no meu bloco de notas. Todo mundo quer ver meu bloco de notas que está ao lado dos meus gráficos enquanto estou fazendo. Como se isso fosse dar a eles algo especial, e tudo o que acontece é que eu não quero isso no meu gráfico. Eu só quero ter os pontos de referência, e como estou observando o preço, como agora, ele está sendo negociado em 18.482,5. Ok, estou olhando minhas anotações e minhas anotações dizem que tem uma nova semana de abertura. Lacuna alta em 18,5,13 e um quarto, então estou bem próximo disso, então pode voltar e girar de volta lá dentro. Ele pode fazer isso ainda mais porque temos o que está em jogo. O que é isso? A configuração inicial, não visualmente o que é isso que eles são. Máximos relativamente iguais, sim, este máximo e este máximo são relativamente iguais, e então você tem este aqui, embora tenhamos batido um pouco, é isso aí, ainda é muito limpo para mim, é muito limpo, então eu quero sentar e assistir e ver se eles têm algum interesse em tentando pressionar acima disso. Acho que se eles realmente vão despejá-lo hoje, entrando em o fim de semana, porque há muitas coisas acontecendo no Oriente Médio que todo mundo está com medo de que ele explode, e esses tipos de eventos que estão se aproximando sempre vão acontecer. Ser usado como um estímulo para perturbar o engenheiro ou impactar o sentimento ou como as pessoas veem o comércio. Se é risco, o que na minha opinião agora é risco desligado. Risco desligado significa que há um. Ninguém está realmente disposto a tentar entrar e pensar que somos uma oportunidade de compra de longo prazo. Porque há tanta incerteza, é mais ou menos isso que quero dizer, há muitas coisas que pode dar errado, e esse tipo assustador de evento iminente no horizonte pode fazer com que as ações caiam. Porque o dinheiro da rua pensa que é isso que faz o mercado cair e não é isso que acontece.
É apenas o algoritmo e as pessoas que têm controle sobre ele irão manipular o preço para que. Dessa forma o sentimento é alterado com base nas suposições de que os eventos de guerra possivelmente o afetariam. Sabe ser um catalisador para o motivo pelo qual o mercado cai ou tem preço desfavorável, ação de preço, ok, então. Há muitas coisas que você tem que pesar ao longo do tempo, você sabe, em seu desenvolvimento, mas inicialmente sabendo o que procurar e depois estudando essas flutuações ao redor dele. Estudando como o mercado se comporta em torno desses elementos de referência de tempo e preço, o que são. Estamos falando sobre quando dizemos tempo, obviamente você sabe que há momentos específicos que estou lhe ensinando. Para olhar, mas qual é o aspecto do preço naquele momento? Estamos nos referindo a uma ineficiência ou estamos? Estamos nos referindo à liquidez. Você vê como isso é muito simples, não é? Parece ambíguo ou parece elevado e complicado quando eu apenas digo que você tem que o mercado funciona no prazo e no preço e eles pensam. Ok, bem, que horas são os elementos que ensinei em vídeos de mentoria e palestras? E as coisas que estou ensinando a vocês esta semana, mas quando se trata do preço, qual é o preço? O preço é uma ineficiência ou sua liquidez é algo acima de uma alta antiga ou abaixo de uma alta antiga. Baixos ou relativamente altos iguais ou relativamente baixos iguais, então eles não estão se escondendo de você, eles não estão escondidos. No gráfico eles não vão se transformar em algo diferente como quando eu apenas alternei da negociação eletrônica para o horário de negociação regular, parecia um gráfico diferente e depois voltou. Do horário de negociação regular ao horário de negociação eletrônica, o gráfico parece completamente diferente. Parece que estamos olhando para um mercado totalmente diferente, sim ou não sim, então ter a referência certa. Pontos é muito parecido com ter um sistema de navegação no seu carro, você sabe, se eu escrever instruções e diga que você vira à direita aqui, vire à direita ali e volte, você ainda pode se perder um pouco. Mas se você tiver o sistema de navegação onde ele diz que sim, há um local de descanso ou um posto de gasolina em 2 milhas, ok, bem, é a mesma coisa que estamos fazendo aqui, esses níveis são anotados no gráfico para você dizer ok, há uma razão ou destino que poderia ser obtido. Ou se ele subir, ele pode ir para esses níveis, mas o que você vai fazer é ir. Estar atento para ver quando chegará o momento para esses mercados começarem a girar em níveis específicos. Na direção e então o preço está lhe proporcionando uma oportunidade que você identificou. Isso é algo que você vê se repetindo o tempo todo, estou forçando essa parte em você, eu quero você. Negociando as lacunas de valor justo que vão matar 2 coelhos com uma cajadada só. Número 1, é fácil. Para você ver visualmente eles não escondem, eles são muito óbvios no gráfico e a maioria dos espectadores que estão observando seu desenvolvimento, eles entendem, mesmo que não consigam escolher a lacuna de valor justo correta. Porque é com isso que eles estão preocupados, eles aprenderão por padrão quais são os que você está gravitando em torno disso, tem meu apoio dizendo que sim, essa é a maneira certa de fazer isso. E eles terão, por padrão, uma compreensão básica e mesmo que não tenham a lacuna de valor justo como seu modelo ou entrada, eles pelo menos obterão uma base melhor. Como os mercados estão reservando quando eles devem começar a se mover como deve ser. E mesmo que estejam estudando a diferença de valor justo, a maioria deles, se forem honestos, vão descobrir que eles verão outra matriz PD que eu ensinei e seus olhos apenas por padrão irá para isso e eles podem usar sua lacuna de valor justo inicialmente como catalisador da confiança que é. Vai se mover, mas então eles podem fazer algo totalmente diferente, negociar um bloco de ordens ou um trader breaker ou algo assim e então isso será o catalisador para que eles realmente entrem em uma negociação que eles não entrarão quando você entraria porque eles vão esperar para ver se você falha e eles querem poder dizer que estou feliz por não ter feito isso porque ele falhou. Esse é o próprio filho dele, ele falhou, mas eles aceitarão uma troca se isso for um pouco além disso. E então eles veem a coisa que eles gostam do comércio e então eles vão negociar, mas eles estão indo ter mais ansiedade em comparação a quando você faz uma negociação, você estará em lucro aberto, eles vão estar em uma nova entrada gerenciando um potencial drawdown de curto prazo que eles não têm ideia de quão longe isso vai para se mover contra eles, mas eles vão se referir a onde seu stop loss estaria e como você faria gerenciar esse comércio e eles terão uma perda maior de estoque e isso causará ansiedade e sentimentos assustadores e será uma experiência de aprendizagem terrível e tóxica porque eles não vão seguir as regras, que é o que estou pressionando você a não fazer, não quebre as regras e não tente reinventar as coisas se você não fez quando deveria fazer. Ou como você deve fazer isso, não faça nada e apenas observe e observe. Ok, então ontem eu falei sobre como quando o mercado tem ou foi ontem não foi ontem antes. Onde não houve notícias de manhã ontem tivemos dados de emprego e depois tivemos um volume
Leilão a 1 hora novamente, mas antes disso, acho que era quarta-feira, eu disse que não havia nenhum driver de notícias de médio ou baixo impacto para a sessão da manhã e eu disse quando você tem isso. O mercado pode girar e se mover de 8 horas e 30 e vamos voltar para 8 horas e 30. Tem 8h37 aqui, desculpe 8h36 o mercado negocia para baixo para a nova lacuna de abertura da semana. Baixo ok então nós nos reunimos e voltamos para baixo se todos tiverem se recuperado e voltarmos ao ponto médio consequente. Invasão e então você quer assistir e ver se ele tem a capacidade de negociar acima dele. Volta para baixo, toca a invasão consequente e depois negocia de volta para cima. A abertura mínima da nova semana é alta, mas as negociações atingem o ponto de referência de liquidez inicial do lado da venda. Que o novo protocolo de abertura de lacuna do dia nos ensina a procurar por isso, ele negocia aqui então nós. Cair um pouco toda essa ação de preço agora como estamos vendo é exatamente o que eu delineei quando nós. Não ter notícias de médio ou alto impacto na sessão da manhã o mercado pode ficar sem rumo pode. Pode ser agitado, pode não estar tão claro agora, pode haver grandes corridas nesses tipos de dias por causa de estímulos externos algo acontecendo ok muitas coisas no Oriente Médio. Ok ou domesticamente aqui nos Estados por causa de quem está concorrendo à eleição e outras coisas. Todos esses fatores pesam muito para mim como analista que olha o mercado e diz: ok, não quero ficar segurando nada durante a noite, não quero negociar muito, não quero estar fazendo mais negócios do que deveria e essa é uma bela perspectiva para aprender como fazer. Porque se você começar assim, terá mais chances de não ter todas essas coisas ruins sendo apresentado a sua perspectiva ou suas ações como um trader em desenvolvimento porque é fácil. Como um trader em desenvolvimento porque é fácil adquirir maus hábitos, muito, muito fácil fazer isso e olhando para o que o mercado fez até agora, temos reação muito boa da nova lacuna de abertura da semana que exploramos o preço aqui antes. Sessão começando é sexta-feira ok então o que podemos fazer podemos olhar para o intervalo semanal porque temos movido unilateralmente nós nos movemos tanto unilateralmente que é razoável ver sexta-feira ter um retrocesso. De volta ao intervalo que foi formado desde a abertura de domingo durante toda a semana de negociação como muito de um retrocesso podemos recuar, podemos negociar de volta para essa faixa de 20 a 30%. Não significa que isso é tentar prever o preço de fechamento na sexta-feira, não estou tentando fazer isso. Eu tenho coisas que fazem isso, mas não estou tentando fazer isso por causa do cenário TIF, obrigado. Deus, é sexta-feira é simplesmente uma maneira de eu pressionar os alunos a pensar, ok, graças a Deus. É sexta-feira, é uma grande semana direcionalmente unilateral e tivemos isso esta semana. Tivemos o mercado subindo direto e tivemos muito movimento pelo lado de fora, o que significa que o mercado está mais inclinado a negociar de volta nessa faixa em 1 grau de até 30. Existem regras que podem ver até um retrocesso de 40, mas não encontrei uma maneira de ensiná-lo de uma maneira que não seja complicada, como mencionei para a mentoria privada. Alunos, há coisas que eu tenho que não posso ensinar tudo, obviamente eu. Significa que é suficiente saber que 20 a 30% é uma estimativa fácil e você pode. Confia às vezes em fazer shorts em uma sexta-feira que pode ser negociado até 30% do que for o maior. A máxima e a mínima mais baixa da semana é 30 menos a máxima da semana, é aí que você pode antecipar o mercado potencialmente negociando e às vezes é um tiro certeiro como se ele saltasse ali mesmo e vai muito bem, e então, quando chega lá, ele desaparece e vai para o lado. E então talvez salte um pouco, mas não é mais nada pelo resto da sexta-feira. O mercado simplesmente morre, outras vezes ele apenas vagueia por aí um pouco, enquanto quebra. Serpenteia um pouco e quebra e eu acho que é isso que veremos hoje porque não há nada para falar no calendário econômico, exceto que é o fim da semana e ninguém quer correr todo o risco no fim de semana e eles podem fazer uma boa reinicialização tendo. Você sabe que o mercado saiu das máximas de 30 e não iria desvendar nada, mesmo que fosse alta de longo prazo ainda é um leiloeiro essas coisas ainda podem ser favoráveis mesmo que ninguém
Que quer ser longo ou é longo quer ver 30 da escala de intervalo semanal subir como eles não. Gostaria de ver esse lucro ser reduzido ou lucro aberto sem ter tirado nenhum deles, tudo bem então. Vamos dar uma olhada rápida no S bem rápido, já que em comparação não fizemos isso a semana toda. Tudo bem, então me dê um segundo aqui, tudo bem, então o SMP. Parece ainda pior que as costas dos homens, parece muito ruim, eu não confiaria em nada aqui. Ainda parece um pouco limpo aqui em cima, eu iria atrapalhar isso antes de fazermos algo mais abaixo. Essa é minha opinião pessoal sobre isso, se cair, seria confortável para mim dizer que está tudo bem. Não precisa fazer parte desse movimento, eu não aceitaria nada em ES. Vamos dar uma olhada no Dow. O Dow é YM024. A mesma coisa aqui também limpo. Seria razoável que ele visse o pico atingir esse ponto. Eu não negocio o Dow para mim é o 30-30. Se há uma prostituta nesses índices é definitivamente o Dow e eu não estou tentando obter um SDD, então esse é um que eu não toco, eu procuro para confirmar a respiração do mercado e continuidade em uma corrida de preços se houver uma divergência entre ela. Eu o terei no radar e como um fator contribuinte para determinar se quer ou não. Faça uma parcial no comércio se eu começar a ver o Dow ir contra o Nasdaq e o SMP estão negociando, serei cauteloso, mas provavelmente não negociarei com o fechamento completo da negociação porque há uma divergência no Dow porque são apenas 30 ações que compõem a entidade, mas se eu fizer isso, veja uma divergência falando no Nasdaq, estou longo e o Nasdaq tem uma alta mais alta e SMP não tem uma alta maior, mas é provável que eu vá tirar uma parte da negociação. Porque está indicando um enfraquecimento do momento ou em concordância com o escoteiro nem mesmo. Olhe para isso porque ela vai continuar fazendo mais disso. Qualquer divergência que eu veja no download. Eu levo isso com cautela, mas se eu vir uma divergência e houver uma incapacidade do Nasdaq e o SMP para fazer as mesmas máximas para mim, essa é uma divergência SMT mais válida em outras palavras. Está indicando que há potencialmente muito mais fraqueza que pode não ser visível para outros comerciantes que estão negociando porque não estão comparando e contrastando a diferença entre as três médias, então acho razoável ver o Dow subir e interromper a área lisa aqui porque o que aconteceu aqui embaixo é toda essa irregularidade, certo? Então isso aqui embaixo é suave, então para mim faz sentido para eles. Basicamente, toda essa suavidade é interrompida de volta para S. A mesma coisa aqui, temos esses altos relativos iguais, eu esperaria que eles interrompessem isso também. Mesmo que tenhamos tido uma alta mais alta aqui podemos voltar a esta. Agora você pode ver que as condições ainda estão lá, nós temos suaves e relativos altos iguais aqui, se era isso que você estava pensando, isso é ótimo. Mas se eu for me referir a este, é em comparação com aquele ainda atende aos critérios